Olá pessoal, professor Humberto, então, estou aqui mais uma vez para resolver mais uma questão do ENAD, agora do ano de 2011, certo? Bora lá para a questão então, tá? Então, é uma questão de físico-química, então envolve um pouco de física dos semicondutores aí, tá? E a parte, digamos, de ligações químicas e elementos químicos aí. Muito bem. Essa questão ainda faz uma abordagem ainda da questão dos semicondutores, ou seja, dos LEDs, né? E sua produção de luz nesses materiais aí, né? Ou seja, então aborda os LEDs e as... Desculpe, gente. Tô meio gripado aí. Com as características da luz produzidas por eles. Tá? Muito bem. Então, vamos ao enunciado da questão, então. Na história das lâmpadas, avanços na compreensão da estrutura atômica dos elementos químicos e de suas ligações permitiram identificar novas tecnologias que fazem uso de fontes modernas de luz, incluindo os diodos emissores de luz, ou seja, os LEDs aí, né? Então, os LED são exemplos de chamados dispositivos do estado sólido, em que as propriedades funcionais importantes são determinadas pela composição química desse material. Em um LED, geralmente a luz emitida é monocromática. A figura a seguir representa um projeto padrão de um LED, né? Então aqui a figura mostra para nós os componentes principais de um LED, né? Ele tem uma cápsula de plástico, né, transparente, que deixa então passar a luz emitida através daquele semicondutor, né? Então são os feixes de luz emitido ali, tá? E você tem dois terminais ali, um polo positivo e um polo negativo, por onde circula então a corrente elétrica do semicondutor, tá? Pelo semicondutor. Muito bem. Vamos lá então. Então, antes de a gente passar as opções da questão, eu convido vocês a gente dar uma olhadinha um pouco mais na questão dos LEDs e dos semicondutores, né? Porque um LED, então, ele é formado por uma junção PN. Mas o que vem a ser uma junção PN, né? Então, o que vem a ser esse semicondutor aí? Tá? Então, um pouco sobre a físico-química dos semicondutores. Certo? Vamos lá, então. Então, os materiais semicondutores são a base da indústria eletrônica. Sua importância está na possibilidade de alteração de suas características elétricas de forma simples. Esses materiais recebem o nome de semicondutores por não serem totalmente isolantes, como a borracha, por exemplo, ou o vidro, mas também não serem bons condutores, como o cobre ou o ferro. No entanto, se forem adicionados átomos diferentes a esses materiais, eles podem ter suas características elétricas alteradas. Quando a gente coloca materiais diferentes desses semicondutores aí, a gente está chamando de dopagem, tá galera? Então é exatamente isso, já ocorre uma dopagem de um elemento diferente desse material semicondutor aí, tá? O que mais? O silício, tá? O silício é um exemplo de semicondutor muito utilizado na indústria. Além do silício, o germânio também é outro semicondutor também muito utilizado na indústria. Se um átomo de fósforo, por exemplo, então um material dopante aí, tá? For inserido em um cristal de silício, haverá um elétron a mais na rede cristalina. E este elétron poderá se mover pelo material, pois não está fortemente ligado ao átomo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nesse material de silício. Então, aqui na letra A, ó, mostra justamente assim um cristal formado com uns átomos de silício, ó. Então, o que acontece? O silício, ele é tetravalente, ele tem 4 elétrons na última camada, de modo que se a gente tiver um cristal de silício, ele é perfeitamente ali, ó, tá? Então, ele faz ligações covalentes bem bonitinho no material ali, tá? E agora, quando a gente substitui um silício, por exemplo, por um átomo de fósforo,
o que acontece? O fósforo tem 5 elétrons da última camada. Vai acabar sobrando um elétron livre ali, né? 4 elétrons vão formar ligações covalentes com cada átomo, com cada elétron de cada átomo de cada silício ali, tá certo? Mas um elétron fica livre para vagar pela rede ali, tá? Muito bem. Este elétron poderá se mover pelo material, pois não está fortemente ligado ao átomo. O novo material possui elétrons em excesso e é por isso chamado semicondutor do tipo N. Então, o que acontece? A gente vai ter um semicondutor quando a gente tem um átomo de uma rede cristalina com átomos de silício e fósforo envolvido, como mostra ali o dispositivo, tá? Então ele é considerado como um condutor do tipo N, ou seja, um condutor de cargas negativas, tá? Portadores negativas aí, tá? Agora na figura ao lado ali, ó, é o oposto, tá? O oposto ocorrerá se a gente introduzir em vez do fósforo um átomo de galho na rede cristalina de silício ali, tá? Então um elétron estará faltando e este será um buraco ou uma lacuna. Se comportará como uma carga positiva, tá? Que também pode mover-se pelo material, pois um elétron de um átomo vizinho pode ocupar esse espaço. Então o semicondutor com falta de elétrons é chamado de semicondutor do tipo P. Então com o galho ali na rede cristalina, tá? A gente diz que isso é um condutor do tipo P com cargas positivas, já que as lacunas, os buracos, fazem às vezes de um portador de carga positiva ali, tá? Então na figura ali, esse processo é a inserção de átomos estranhos em uma rede cristalina é denominado dopagem. Então colocar fósforo ou colocar galho ali significa que a gente está dopando a rede cristalina, tá? Então agora, o que acontece? A gente pode passar assim a falar dos LEDs, tá? Então o LED nada mais é do que constituído por uma junção PN, ou seja, com cargas positivas e cargas negativas, ou seja, formada por um semicondutor de silícios com fósforo num lado e no outro lado um semicondutor com cargas negativas, ou seja, com cargas positivas, ou seja, um semicondutor de silício com um galho, tá? Então, na figura abaixo, tá, é ilustrado então um esquema de um LED novamente, tá, com o material semicondutor ali, ó, tá? Então vocês podem ver que agora tem um espelho refletor ali na base do cristal ali, tá? Então o lado da junção está preso por um contato metálico que serve também como um espelho refletor para direcionar a luz. No lado P há apenas um fio estabelecendo o contato elétrico entre o semicondutor e outro terminal do LED, de modo que a maior parte do semicondutor fique exposta. Essa construção é necessária porque a luz sai diretamente de onde houve uma combinação entre um elétron e um buraco ou lacuna, certo? Um elétron que venha da banda de condução, tá, para ocupar um buraco na banda de valência, deve perder energia, tá? Essa energia é liberada na forma de fótons, cuja energia corresponde ao valor da banda de gap ali, né? Então um fóton emitido tem justamente o gap de energia entre a banda de condução e a banda de valência ali, né? Um espaço vazio ali onde não tem material, tá? E aí quando você tem essa emissão de luz, ela se dá justamente com a questão desse gap de energia. Portanto, se forem construídos LEDs com diferentes valores para a banda de gap, ou seja, diferentes materiais sendo construídos ali, ou seja, isso é conseguindo utilizando diferentes dopantes, ou seja, usar diferentes dopantes significa usar não somente fósforo ou galho, mas outros materiais que podem servir como 5 elétrons na última camada, assim como 3 elétrons na última camada para formar as cargas positivas e as cargas negativas do LED, né? Pode-se produzir diversas cores para a luz do LED, então. Com o valor da banda de gap define a energia dos fótons emitidos, o espectro de emissão de um LED possui um pico bastante pronunciado em torno de um comprimento de onda característico como mostrado na figura a seguir aqui, ó. Então o que acontece? É um espectro de luz monocromático ali, ó. Então esse espectro de luz mostra que existe uma banda de emissão forte em 490 nanômetros ali, tá? Beleza? Ok?
Então, com base nessas informações, acredito que a gente agora pode analisar, tá, a questão com mais um detalhezinho ainda, para a gente poder falar as luzes nos LED, né? Então, o que acontece? A luz emitida é praticamente monocromática. A banda colorida é relativamente estreita. A cor, portanto, depende do cristal e da impureza de dopagem. Então, depende de se é silício, se é germânio, mas depende do material que está indo na rede ali para ser a dopagem, se é fósforo, se é galho, com que o componente é fabricado. O LED utiliza, então, ali arseneto de galho e emite radiações infravermelhas. Então, num LED, então, com silício mais arseneto de galho, ele vai emitir radiações infravermelhas, abaixo do vermelho ali, então ficam invisíveis para o olho humano, né? Dopando-se com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarelada, ou amarela, né? De acordo com a concentração, então, de fósforo. Colocar mais fósforo ou colocar menos fósforo vai justamente fazer uma emissão de cor mais avermelhada ou cor mais amarela. Utilizando-se fosfeto de galho com dopagem de nitrogênio, a luz emitida pode ser verde ou amarela. Então, isto é, o que está acontecendo aí, na verdade, né? Então, existem LEDs de diversas cores, tais como azul, vermelho, verde, laranja, violeta, verde, âmbar, amarelo e outras tantas cores aí. A cor da luz emitida é determinada, em princípio, pelos componentes químicos usados internamente pelos seus dopantes, tá? Então, conforme, então, a minha rede cristalina ali, se é de silício, se é de germânio, e conforme o dopante que eu estou usando, arseneto de galho, fósforo, o boro, ou outro material dopante aí, vai alterar, então, a cor dessa emissão, desse gap de energia aí, produzido pela emissão do fóton, tá? Muito bem. Então, agora a gente pode passar, então, a realmente essas alternativas da questão aí, né? Então, o que acontece? Considerando essas informações, analise as afirmações que seguem. Então, a afirmativa 1 ali, a cor da luz emitida independe da composição química do semicondutor e um ajuste na composição do sólido pode alterar a cor da luz emitida? Bom, gente, essa questão aí acaba sendo, digamos, contraditória aí, né? Porque o enunciado afirma que a luz emitida ela é monocromática ali, né? E ela depende da composição química do semicondutor. Já na afirmativa aqui, ela está falando que independe da composição. Então, pelo próprio enunciado, tá? Já está dizendo que já está contraditório. Então, essa afirmativa aí, ela está errada, tá? Então, ela é falsa. Cada LED emite luz de uma cor específica e, consequentemente, os LEDs fornecem um meio fácil de produção de luz colorida? Bom, é claro que sim, né, galera? Eu mostrei para vocês agora há pouco aí que um LED emite luz monocromática, uma cor bem específica, tá certo? E aí o que acontece? Através dos LEDs a gente pode fabricar diversos LEDs coloridos, então um LED fornece sim um meio de fácil produção de luz colorida aí, tá? Cada LED vai ter uma cor bem específica aí de acordo com a sua composição química aí, tá? Então esse aí é verdadeiro, tá? Os terminais metálicos permitem a passagem de corrente elétrica através de um semicondutor para emissão de luz. Ó, a afirmativa 3 ela está correta também, pois a corrente elétrica que flui através de um LED, ela entra no sistema por um dos terminais, percorre o semicondutor todo e sai pelo outro terminal, ou seja, forma um circuito fechado aí na corrente, né? Então tem que ser assim, né, para realmente haver a emissão de luz. Então essa resposta, essa afirmativa aí também está correta, tá? No LED, a luz é composta de cores variadas, o que significa que ela possui vários comprimentos de onda? É claro que não, né? A luz não é variada, não é uma luz colorida. A luz no LED é uma luz monocromática, então isso aqui não está em acordo com tudo que a gente representou na questão ali, né? Como a luz do LED ela é monocromática, tem um pico bem definido ali, como a gente tinha visto, tá certo? Essa afirmativa também é falsa, tá?
Então, o que acontece? É correto apenas o que se afirma em... Só pode ser a letra D ali, né? 2 e a 3. 2 e a 3 é a afirmativa correta aí, tá certo? Então, com isso, eu espero ter ajudado vocês em mais uma questão aí do ENAD, tá certo, gente? Valeu, bom trabalho para vocês aí.